Encontro de estudos de canção do dia 30 de maio. Vamos falar um pouco agora da apresentação que eu e a Luísa fizemos para a USP, para a Universidade de São Paulo. Eu vou passar um pouquinho, eu vou falar algumas coisas que nós já vimos para eu poder adiantar para as coisas que nós não vimos. Bom, aqui explicando como é que funciona o IC no campus, acho que não é necessário explicar para vocês. Aqui a gente falou um pouco do objeto da nossa iniciação científica, quando a gente fez. Deixa eu mudar na tela. Então, isso aí é o IC como é feito, porque é preciso explicar, porque ele é diferente da iniciação científica da USP. Então, quando a gente leva para outro lugar, a gente precisa explicar, olha, a gente tem 1 ano de prazo, a gente tem uma bolsa X, a gente não é vinculado a um grupo necessariamente de estudos, né? Cada professor tem no máximo 3, né? Geralmente não passa de 2, então tem que explicar tudo isso, para as pessoas entenderem como funciona. Bom, finalmente passou para o próximo slide e o Marcos chegou. Deixa eu só acrescentar o Marcos aqui. Boa noite, Marcos. Seja bem-vindo. Aqui o objeto da IC é o que a gente ia estudar. Então, estudo da canção Fanatismo, do Fagner, sobre poema de Florbela Espanca. Lembrem vocês que o Fagner não compôs com a Florbela Espanca. Ele pegou um poema da Florbela Espanca, que já tinha morrido faz tempo, e colocou música sobre o poema. Então, você nunca escreve Fagner em parceria com Florbela Espanca. Você escreve Fagner sobre poema de Florbela Espanca. O estudo é baseado na teoria semiótica e a metodologia de análise é do Luiz Tati, né? Bom, aí a gente fez primeiro. Você pode fazer diferente, mas normalmente como a gente faz o estudo de uma canção, a gente faz primeiro a letra. Primeiro a gente faz um estudo da letra, né? E por que a gente faz primeiro um estudo da letra? Porque normalmente a letra é a última coisa que vai ser feita, né? Geralmente, o mais comum não é alguém compor sobre uma letra já escrita, mas é alguém escrever uma letra sobre uma música que recebeu, sobre uma melodia que recebeu. Então, o que a gente pode dizer do poema? Então, você tem uma... Eu li, né, como uma oposição mínima, ou seja, a divisão mínima que existe nesse poema, aquilo que racha o poema em dois, é entre a transitoriedade, aquilo que passa, e a permanência, aquilo que fica. Mais ou menos é essa a estrutura, né? Então, o que acontece? O sujeito, nessa letra de música, na verdade, nesse poema, né? Porque aqui o que a gente está fazendo? Analisando o poema sozinho. Ele vai negar o mundo transitório em nome de uma devoção permanente ao seu objeto de desejo. Isso é fanatismo. Quando você nega todas as outras coisas e se volta só para um objeto de desejo, né? Aqui é uma terminologia semiótica, mais tarde vocês vão saber, mas entendam que você tem 2 forças mentais que atuam sobre o sujeito nessa canção. Uma é o fanatismo mesmo, ligado ao amor, né? Aquele amor incondicional, aquele amor bem romântico, que supera todas as coisas, vai atrás, né, tudo. E um outro pensamento que está expresso no trecho, quando me dizem isso, né? Quer dizer, você tem 2 vozes, uma voz que diz vai atrás, né? Vai atrás daquilo que é eterno, que não muda, e tudo, e outra voz que diz tudo passa, tudo vai acabar, tudo, né, se vai, etc. No plano discursivo, que é outra coisa que depois vocês vão ver na semiótica, que é como se projeta a enunciação, você tem um eu que está falando para um tu. Então, o poema não é para o leitor, entre aspas, né? A direção do poema é para esse tu, né? Para essa figura que é um tu que aparece que aparece no texto, né? E aqui você tem algumas isotopias temáticas, né? Então, o que são isotopias temáticas? Uma série de palavras que apontam para um tema. Tem um tema que é a passagem e tem um tema que é a perda de sentidos. E isso está ligado à loucura e também ao fanatismo.
Para ficar mais claro, eu vou botar a letra da música de novo aqui. Deixa eu só achar aqui no... Vou botar a letra de novo aqui. E aí vai ficar mais fácil para a gente ver. Batismo, Flor Bela Espanca. Na verdade, eu vou pôr o poema. Você sabe que a letra é um pouquinho diferente do poema, que é o que a gente já vai ver, né? Então, eu vou parar um pouco a projeção do que eu estou fazendo aqui, desse meu PowerPoint, e vou projetar um pouquinho o poema da Flor Bela Espanca. Se o meu computador permitir. Ah, tá aqui. Peraí. Aceitar os cookies. Vamos para cá. Aí vocês me dizem se vocês estão conseguindo ver essa guia que eu vou colocar agora. Dá para ver? Tá dando para ler o poema? Ok, beleza. Então, o que que acontece nesse poema? A semiótica sempre ajuda a gente a analisar as coisas, a ter uma análise muito forte das coisas. Então, o que acontece nesse poema? Você tem uma divisão da personagem principal. Enquanto isso, passam vídeos que não tem que passar aqui. Deixa eu tirar o vídeo. Deus, saia daqui. Isso. Tchau. Porque depois eles me bloqueiam. Depois eu tento passar para você o negócio, eles me bloqueiam porque eu estou passando o vídeo que eles colocaram, né? No pé, né? Então, o que que acontece aqui? Você tem um eu lírico. Minha alma de sonhar-te anda perdida. Não é sonhar outra pessoa, é sonhar a tu. Minha alma de sonhar-te, de sonhar a ti, anda perdida. Então, é um eu dirigindo-se a um tu. É a primeira coisa que você precisa saber. Então, minha alma anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver. Não é sequer razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. Então, é uma entrega quase que absoluta, né? Minha alma está perdida de tanto sonhar você, meus olhos estão cegos de tanto te ver, sempre na base do exagero. Quer dizer, eu estou indo o mais profundamente, a entrega mais profunda possível que você tem com uma pessoa. E aí depois na segunda estrofe diz: não vejo nada assim enlouquecida. Passo no mundo, meu amor, a ler no misterioso livro do teu ser a mesma história tantas vezes lida. Ou seja, eu já li essa história, mas eu volto no livro de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e eu vou passar toda a minha existência no mundo lendo essa história no misterioso livro do teu ser. É muito romântico, né? Muito efusivo, muito intenso. Aí vai aparecer isso tudo, é a ideia que ela tem, a ideia de fazer uma coisa bem intensa, bem romântica. Aí vai aparecer o antidestinador. O que é o antidestinador? O antidestinador é que vai colocar outra ideia na cabeça desse sujeito, porque eu só tenho esse sujeito eu se dirigindo a um tu. Então, o que faz o antidestinador? Ele fala: olha, tudo no mundo é frágil, tudo passa. Ou seja, o que ele está dizendo? Não adianta você ficar aí se entregando, tudo vai acabar você, vai acabar outra pessoa, vai acabar o amor. E aí, esse eu lírico vai reagir a esse antidestinador, né? Firme na sua proposição, firme no que o destinador, ou seja, no que as suas intenções interiores dizem. Então a resposta é: quando me dizem isso, toda a graça de uma boca divina fala em mim, e olhos postos em ti, digo de rastros. E aí vem a frase, né? É muito interessante, porque a frase vai aparecer entre aspas, ou seja, aí eu digo exatamente isso. Você colocar essa frase entre aspas é para dizer discurso direto, eu digo exatamente isso. Então eu reajo, falo assim, não, quando me dizem isso, não, eu não concordo. Vem uma boca divina, fala de dentro de mim, né? E aí eu digo o seguinte: podem voar mundos, morrer astros, que tu és como um Deus, princípio e fim. É como se, né?
falasse para outra pessoa: podem voar mundos, morrerastos, que tu és como Deus, princípio e fim. Quer dizer, o meu estado, o estado desse eu de amor, é um estado que vê o outro como um Deus, uma coisa muito superior. Então não há nada que as pessoas possam dizer, olha, não é assim tudo, e vai mudar esse fanatismo que o eu lírico tem aí. Então esse é um poema muito intenso, né, em termos de colocação do eu, né? Um poema muito bonito nesse sentido. Bom, e aí entram todas aquelas coisas que a gente tinha falado, né? Eu vou agora colocar de novo. Vou colocar de novo o PowerPoint que nós fizemos. Aí entram todas essas coisas que eu estava falando, né? Então, você tem aí uma disputa entre a permanência e a transitoriedade. A permanência ganha da transitoriedade, mas o inimigo da permanência é a transitoriedade. Então, para mostrar que o amor que eu tenho não é transitório, não vai acabar, eu uso imagens muito fortes. Eu uso imagem de Deus, né? Eu uso imagens de reler a história muitas vezes, né? É meio que tentando confirmar para esse tu, olha, eu realmente te amo acima de todas as coisas e sempre te amarei, e isso tudo, né? Então isso seria o que diz o poema. Aí o que, que acontece quando o poema vira a letra da canção? Quando o poema vira a letra da canção, você tem que fazer adaptações prosódicas e rítmicas. Por exemplo, o verso no misterioso livro do teu ser, ele tem, se eu fizer a canção poética, no misterioso livro do teu ser, ele tem 11 sílabas poéticas. Só que o soneto é inteiro decassílabo. Então, o que, que ela faz? Não aparece aí no texto que eu mostrei, mas no original, ela não fala misterioso, ela fala misterioso. Ela tira o E, né, no poema original, para dar 10 sílabas poéticas. O Fagner não tem nenhuma necessidade de tirar esse E. Então, o que, que ele faz? Ele dá uma estendida. No misterioso livro do teu ser. Ele fala todas as sílabas, mas ele dá uma espremidinha a mais para caberem mais sílabas ali. Isso é próprio da canção. A linguagem da canção aceita isso. Você espreme um pouquinho mais, você puxa um pouquinho mais. A linguagem do poema não, né? Se é um poema soneto, se é tudo decassílabo, fica parecendo que está manco. O poema tem um defeito se você tem, né, essa estrutura com menos uma sílaba poética. Mas não. O que está acontecendo aqui, né, é que estamos em outra linguagem, que não é a linguagem da poesia, é a linguagem da canção, que tem um outro encaminhamento, que tem uma outra forma de ver. Então, isso é uma coisa que você precisa ver, né? Que já tem uma adaptação nisso. E existe também uma outra adaptação que o Fagner faz, que é o seguinte: lá no fim da canção, diz o poema: ah, podem voar mundos, morrer astros, que tu és como Deus, princípio e fim. O Fagner não faz o A, ele fala: podem voar mundos, morrer astros. Ele vai direto no podem voar mundos, morrer astros. Do mesmo jeito que ele estendeu no verso do misterioso livro, ele encurtou no verso, inclusive no verso que é o refrão da música. Ou seja, ele pode tirar uma sílaba ou colocar outra e não dá nenhuma diferença do ponto de vista do canto, porque você pode fazer isso no canto. E por que você pode fazer isso no canto? Porque o canto não é para ficar regularzinho. O canto tem mais semelhança com a fala do que com a métrica da poesia. Tá? Isso é importante que vocês pensem. Ok. E aí, como é que a gente vai ler a canção? A canção, considerando a letra real da canção, eu falei em outro encontro nosso. O que é a letra real da canção? É a que foi cantada. Não é a que foi dita, não é a que foi, né? É a que foi cantada. Se ele não falou o A, não tem o A. Se ele falou misterioso, é misterioso. Se ele falou advogado, é advogado. É a canção, é a métrica que foi cantada, tá? Então, o que a gente vai utilizar? A metodologia do Luiz Tati, de semiótica da canção, o diagrama de macroestrutura que eu mostrei no último encontro, diagramas melódicos, análise da evolução da curva melódica e tendências de compatibilização entre letra e melodia. Muito bem. Vocês têm a música na cabeça do Fagner? Vocês lembram? Eu acho que num dos encontros eu mostrei a música, né?
Mas eu queria saber se vocês têm ela de memória. Mesmo se vocês não tiverem, vocês podem usar o que eu estou passando aqui e depois comparar com a música, né? Mas a música é com essa estrutura que vocês estão vendo aí, né? Ela tem uma introdução. Pá, 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 pá. Essa é a introdução. Aí termina a introdução, vem a parte A, né? A parte A. Minha alma de sonhar-te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver, não é esse que é a razão do meu viver, posto que é já toda a minha vida. Aí vem a parte B. Não vejo nada assim enlouquecida, passo no mundo meu amor a ler, no misterioso livro do teu ser, a mesma história tantas vezes lida. Aí vem a parte C. Todo mundo é frágil, tudo passa, quando me dizem isso toda graça, de uma boca divina fala em mim, e olhos postos em ti, digo de rastros. E aí vem a parte que é o refrão. Podem voar mundos, morrer astros, que tu és como Deus, princípio e fim. E o refrão é repetido 2 vezes. Aí vem o intermédio, pá, 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 que é a mesma coisa, pá, 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 pá. Aí repete tudo que fez antes, é como se tivesse uma nova repetição de todo o tema, de toda a estrutura, só que o refrão, em vez de ser cantado 2 vezes, é cantado 3 vezes. Aí termina com a coda. Na coda, pá, 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 não, pará, tá, 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 mesma melodia. Só que ele coloca alguns versos do Roberto Carlos junto com esse fechamento. Essa aqui é a macroestrutura da canção. É assim que a canção se apresenta para nós. E aí vem a microestrutura da canção, os diogramas melódicos. Então veja só, eu separei alguns só para mostrar como é que é a evolução da música. E essa é a parte interessante, essa é a parte que a semiótica da canção é bem interessante. Então, assim, não vejo nada assim, enlouquecida. Então, você veja, eu estou no Mi aqui, essa parte aqui está no Mi, eu caio para o Ré, eu subo para o Sol e eu volto para o Mi. Tá? Então, essa frase tem um pequeno salto para baixo, pequeno salto para cima, mas ela é considerada uma frase que tende a ser tende à continuidade. Então, quando uma frase numa canção tende à continuidade, ou seja, não tem uma variação muito grande, significa que ela está chamando outra frase. Ela precisa ser complementada, né? Ela está dando algo que não tem nenhuma grande tensão emocional. É como se eu estivesse afirmando algo ou dizendo algo que vai se completar depois. Porque para eu ter a afirmação, ela precisa cair. Ela precisa subir e cair. Né? Então veja só o que acontece logo em seguida. Passo no mundo, meu amor, a ler. Agora subiu. Perceberam? Agora subiu. Ela foi subindo gradativamente. Ela ficou na mesma. Passo no mundo, meu amor, a ler. Agora eu já tenho uma subida. Quando eu tenho uma subida na música, uma, eu tenho uma intensidade emocional que precisa se resolver. Né? Eu preciso resolver essa intensidade emocional de alguma forma. Vocês entenderam? Tá entendendo até aqui? Então, se a frase não tem grande variedade na notação musical, primeiro diga o seguinte: vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou está muito abstrato? Eu estou mostrando aqui com os diagramas que eu fiz da canção. Deixa eu ver o que vocês estão dizendo aqui. Vocês não estão dizendo nada. Tá dando para entender essa parte da evolução da melodia? Joyce está entendendo? Tá sim, sim, sim. Matheus está entendendo? Beleza. Então, vou continuar. Então, vamos lá. A Estela perguntou: eu não entendi como você reconhece isso da pergunta. Veja, quando você faz uma pergunta na prosódia, você dá alguma coisa para uma pessoa completar. Então você sobe a entonação. Então, assim, você vai buscar queijo na padaria. Eu baixei a entonação.
Você vai buscar queijo na padaria? Eu subi a entonação, então eu deixei algo, aí a pessoa diz, vou, ela desce, né? A pergunta, na prosódia, no uso de prosódia de língua portuguesa, tem a característica de subir. Agora, veja, eu posso não fazer a pergunta. Eu posso só subir e deixar a noção de que vai, de que se vai fechar, e o ouvinte consegue perceber. Por exemplo, você vai buscar isso, as mesmas regras de um diálogo da língua falada. Então, se eu fizer assim, você vai buscar, é como se eu estivesse perguntando, né? Você vai buscar. Então, a canção faz isso, né? Então, ela fala assim, passo no mundo, meu amor, a ler. A ler o quê? A ler. Então, eu deixei algo para se resolver na canção. Não, é isso mesmo, Estela, você está pegando bem. Aí vem, eu parei no Lê. Aí na mesma nota eu faço no misterioso livro do teu ser. Juro por Deus que o Fagner faz isso. No misterioso livro do teu ser. É muito louco, né? Mas ele fica lá em cima. Esse ser, ele é uma queda muito abrupta, né? Então, esse ser é uma das dúvidas que a gente tinha quando a gente fez o trabalho. Por que ele cai tão abruptamente? Porque ele tem uma afirmação tão poderosa, né? É, eu não sei, a gente não conseguiu uma resposta. Para nós, esse ser, essa queda abrupta que ele faz, né, tem a ver tem a ver com uma coisa aflitiva, né? Porque toda quebra na canção, você está aqui, vai para muito alto, está muito alto, cai bastante, denota aflição, né? Então, aqui está, digamos assim, a parte da dor do fanatismo. Eu tenho o fanatismo, mas não é tranquilo, é uma coisa intranquila, é uma coisa intensa, é uma coisa, né, enlouquecedora. Então, essas quebras ajudam a mostrar isso. Tanto é que ele vai voltar lá em cima de novo. A mesma história, tantas vezes lida, agora fechou o raciocínio. Perceberam que ele vai? Começa embaixo, aí sobe, mantém subindo, faz uma queda abrupta, sobe de novo, e aí ele faz uma escadinha para descer. E aí você entende que ele fez a afirmação. A mesma história, tantas vezes lida. A mesma história, a mesma história, tantas vezes lida. Aí no lido, o que ele fez? Ele voltou para o mi. Ele descansou a frase. Então, essa sequência de 4 frases, ela é uma sequência controlada, mas ela mostra uma tensão. Qual é a tensão que aparece aí? Ah, não deveria aparecer. Vocês vão dizer assim, professor, não deveria aparecer tensão nenhuma, porque estou falando do fanatismo. Estou falando do fanatismo dela. Acontece que os pontos de tensão da melodia não são os mesmos pontos de tensão da letra. Às vezes, a letra tem um desespero lá embaixo, mas que ele já é enunciado aqui em cima. Isso é importante para vocês entenderem, entendeu? Então, às vezes eu estou falando, pô, você é algo assim, é tudo para mim, é como eu sonhava, baby. Pô, isso tá tudo legal, né? Tudo bem, não tem nenhum desespero, né? Então, por que o cara canta, você é algo... Ele canta bem quebrado, bem alto. Por que ele faz isso, então? Porque lá na frente você vai ver uma parte da letra dizendo assim, sou feliz agora, não vá embora. Não vá embora. Então, mesmo que não seja nessa parte, no conteúdo da letra, eu tenho um potencial de quebra, eu tenho um potencial de perda. E esse potencial de perda causa essa tensão. Então, eu estou nesse fanatismo intenso aqui. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas me dizem: tudo no mundo é frágil, tudo passa. E o que eu faço? Aumento o meu fanatismo quando as pessoas dizem isso. Comparo esse tu a Deus. Então, aumento o meu fanatismo. Né? Então, existe digamos, um anti-sujeito,
um vilão da história no meio dessa canção, existe. E o que faz a canção? Quando ela vai subindo a frase e descendo, ela vai assimilando esse vilão da história na melodia. Vocês entenderam? Então, não é porque eu cito naquela parte o que os outros falam para eu me desfazer do meu amor, que é naquela parte que a melodia vai subir. Porque a melodia é um todo, entendeu? Eu vou explicar isso melhor agora, e eu espero que. Porque isso é um pouco difícil de entender, mas eu vou tentar. Imagina uma pessoa dizendo para você: eu amo esse cara, eu faço tudo por esse cara. Eu não saberia pensar o que seria de mim se esse cara fosse embora. Não parece que a pessoa está desesperada, né? Não parece que nesse discurso a pessoa está desesperada, tá, puxa, vendo, antevendo alguma possibilidade. Agora, se eu cantasse, se eu fizesse assim, eu amo esse cara, eu sou louca por esse cara, eu não sei o que faria se esse cara fosse embora. Aí parece que a pessoa está carregando em si, dentro desse discurso, bastante da possibilidade do cara ir embora, porque isso afeta emocionalmente. Isso causa um salto emocional. Vocês entenderam? Então, mesmo que eu estou falando que a primeira fase do meu discurso é eu amo esse cara, depende do meu discurso como um todo para eu saber a forma que eu vou entoar isso. Não é só na última frase que eu vou mostrar meu desespero. Numa conversação normal, você vai mostrando seu desespero, sei lá, ou sua felicidade, ou sua explosão, sei lá o quê, durante todo o discurso. Durante todo senão fica inverossímil, entendeu? Senão é como se você fosse duas pessoas na mesma canção, entendeu? E a canção, ela tem muito a ver com o diálogo, ela tem muito a ver com a interação presente das pessoas. Então, eu tenho que começar a emoção da canção e a unidade da canção já lá no início, né? Eu já tenho que entrar na canção como cantor e a pessoa entrar como ouvinte na canção, aceitando que aquilo é uma mensagem. O intérprete está dizendo alguma coisa que o começo tem a ver com o fim. Afinal, são só 3 minutos de canção. Deu para entender mais ou menos isso, gente? Só me digam aqui no chat se deu para entender. Deu para entender, Mayara? É devagarinho assim, tá? A gente vai entrando devagar. A gente vai entrando devagar nos assuntos e a gente vai desenvolvendo. Ok. Então, assim, se eu começar uma canção, se eu começar uma canção, se eu vou dizer assim, não sei, sei lá, Conceição, eu me lembro muito bem, vivia no morro a sonhar com as coisas que o morro não tem. Ela tem bastante modulação, né? Tem bastante modulação emocional. Porque o cara que está cantando, o ouvinte ainda não sabe o que aconteceu com a Conceição, mas o cara que está cantando já sabe o que aconteceu com a Conceição, né? E ele entende isso como uma quebra de dignidade. Isso tem que aparecer lá na primeira frase da música, mesmo que o ouvinte já ainda não saiba o que aconteceu com a Conceição, isso já tem que aparecer na música. Isso já tem que aparecer na interpretação, entendeu? Porque é uma unidade de sentido, né? Uma canção não é 4 partes, é uma unidade de sentido. Então, preciso saber o que rolou aqui, 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 aqui. Aí fecha, legal. Aí a música entra no seu coração, porque ela tem uma mensagem completa, de cima e embaixo, e você consegue passar ela para frente, você consegue se situar em relação a ela. Ok, gente, deu 10h15, eu vou parar a minha gravação aqui e eu vou perguntar se alguém tem dúvida, porque depois eu vou voltar na análise do fanatismo do Fagner, tá? Então, eu vou parar a apresentação. Alguém tem algum comentário, alguma dúvida? Quer dizer alguma coisa? Quer conversar sobre alguma coisa? Estou disponível agora.
Melissa, me manda foto desse corvo com a faca aí, ele é maravilhoso. Tudo bem, Karine, Joyce, Matheus Pellegrini, Stella, Letícia, Maiara, Karine, obrigado. Obrigado, Melissa. Marcos, tudo certo? Tranquilo? Stella, deu para entender bem? Deu para captar mais ou menos qual é a ideia? É devagarinho, devagarinho a gente vai. Que música? Que música que eu disse hoje cedo? Eu esqueci. Qual música que vocês falaram hoje cedo? Eu não lembro. Ou que eu falei, eu não lembro. Me lembra aí, Stella, qual que era? Isso, eu perguntei isso. Isso. Que música é que você gostaria de levar para o livro? Para a gente poder fazer um artigo sobre essa música e aí tirar alguma coisa dessa música. Não, não tem problema não, pode ser qualquer música, não precisa estar na lista. Não precisa- Aquela lista é uma proposta, porque eu sei que aquelas músicas rendem, e a gente vai trabalhar elas aqui. Mas pode ser outra música. Eu preferia que fosse a letra em português, porque aí a gente pensa num livro para português, entendeu? Para um livro de apoio didático à disciplina, um livro mesmo, uma disciplina extra de canção. Cálice, perfeito. Uma música maravilhosa. Uma obra-prima. Inclusive, eu acho inclusive que a gente precisa usar o fonograma original com a MPB4 e Milton Nascimento. Ninguém fez nada melhor do que aquele fonograma nessa música. Que ela é a melhor versão da música Cálice. É uma versão que vai envolver o religioso, né? Ainda pela atuação do MPB4, fica maravilhoso. Então pode colocar. Pode ficar com Cálice, não tem problema não. Mas alguém tem alguma questão? Mais alguém tem alguma questão? Letícia, Maiara, Karine, Melissa, Joyce, Matheus, Marcos? Ok, gente. Então, obrigado. E obrigado, boa noite e até amanhã cedo para quem vai fazer comigo a primeira aulinha, né? A gente se encontra, tá bom? Tchau, gente.